Pessoal, vamos começar a trabalhar aqui um tema muito bom para o Enem e para os vestibulares, que está dentro da interpretação de texto, que são as chamadas funções da linguagem. Quero que vocês prestem atenção ao seguinte: na aula passada, nós trabalhamos as utilidades da língua. Então, quando nós trabalhamos as utilidades da língua, a gente trabalhou um pouquinho o conceito de comunicação. Para que ocorra a comunicação, nós precisamos de alguns elementos, que são chamados elementos da comunicação. Existem 6 elementos da comunicação. Relacionados a esses 6 elementos da comunicação, nós temos 6 funções da linguagem. Para a nossa aula ficar bem organizada, nós vamos ver 3 elementos hoje nessa aula, referente a 3 funções da linguagem, e na próxima aula a gente vai ver mais 3 elementos referente a 3 funções da linguagem. Primeiro, nós temos 2 pontinhos aí que nós vamos trabalhar a introdução da nossa aula. Essa introdução ela é muito boa, porque normalmente quando o Enem traz uma questão fácil a respeito do tema, ele cobra essa noção básica aí. Então, eu quero que vocês grifem comigo a primeira linha, que diz: o ser humano é dotado da capacidade de linguagem, uma aparelhagem valiosíssima que tem múltiplas funções. Aí depois, se vocês conseguirem dar um destaque especial aí, um sublinhado, uma cor diferente, destaquem para mim múltiplas funções. Normalmente o Enem cobra muito isso. A linguagem, ela não tem uma só função, ela tem várias funções. Aqui é o ponto que nós temos de contato com a aula passada nossa, quando nós estudamos as utilidades da língua. As utilidades da língua são as múltiplas funcionalidades da língua, ou as múltiplas funções, tá certo? Continuando aí, usar uma só dessas possibilidades ou não saber tirar o devido proveito de todas é um desperdício das oportunidades. Aí vem um filósofo, que vocês vão estudar depois, é um filósofo chamado Roman Jakobson. Ele foi filósofo, né, linguista, sociólogo russo, e ele fez uma afirmação, um argumento que nós vamos destacar aí. Destaquem comigo. A linguagem deve ser estudada em toda a variedade de suas funções. Isso é muito importante porque, normalmente, o Enem cobra isso, comparando 2 textos. Então, coloca um texto poético. Qual que é a função da língua no texto poético? É emocionar o receptor da mensagem. Coloca um texto de uma campanha de vacinação. Qual que é a função da língua nesse texto de campanha de vacinação? É orientar as pessoas. Então, quando se trata dessa questão aqui no Enem, geralmente o vestibular também cobra, nós vamos marcar a resposta sempre pensando nisso. Qual a finalidade da língua nesse texto? Qual a finalidade da língua nesse gênero textual? Vocês vão ver que à medida que a gente for resolvendo questões para treinar a matéria, como eu sempre falo para vocês, não adianta dominar a matéria se você não consegue resolver questões sobre aquele tema. Por isso que nós temos o nosso caderno de conteúdo, o caderno do aluno, o livro, o texto e o caderno de exercícios, para treinar essas 2 coisas, tá certo? Vamos no segundo pontinho aí, destacar a primeira frase aí, muito importante, destaquem comigo. Essas funções são 6 ao todo, como eu expliquei para vocês. Estão atreladas aos 6 fatores que entram em jogo em qualquer ato de comunicação verbal: referente, código, remetente, destinatário, canal e mensagem. Então, aqui, olha, é outro que, se vocês puderem dar um destaquezinho especial, quero que vocês deem um destaque. Quantos são os elementos de comunicação? São 6. Quais são os elementos de comunicação? Já está em negrito aí no nosso material. O referente é como se fosse nós usamos muito ali, a informação, né, o conteúdo. O código, através do qual se transmite. O remetente, que é aquela pessoa que fala, que escreve, que envia uma mensagem. O destinatário, que é aquele que recebe aquela mensagem. O canal, que é o meio de comunicação. E a mensagem, que é o enunciado em si. Ok? Nestas aulas, serão abordadas as funções associadas aos 3 primeiros fatores.
Então, três primeiros fatores que nós acabamos de ver ali são quais? O referente, o código e o remetente. Com relação a esses três primeiros fatores, nós temos três funções da linguagem. A primeira função da linguagem, que nós já destacamos o título aí, é a função referencial. Aí nós vamos definir a função referencial aí para a gente entender bem ela. Vamos destacar comigo aí. Assim se chama porque, por meio dessa função, a linguagem procura dar destaque ao referente. O que é o referente? Vamos grifar também que é muito importante. Aquilo que o enunciador recorta do texto para colocar em cena. É por isso que nós falamos aqui também que a função referencial ela está ligada a uma referência, então a um ponto específico, ok? Seguindo mais um pouquinho aí, o que eu quero que vocês destaquem também? Normalmente, o Enem e os vestibulares usam nomes diferentes para uma mesma função. No caso da função referencial, vocês devem marcar aí para mim que ela também é chamada de função informativa. Então, ó, a função referencial também é chamada de função informativa. Por que a função referencial também é chamada de função informativa, pessoal? Vamos grifar ali. A função referencial dá mais destaque à informação do que o informante. Então, veja, por isso que a função referencial também é chamada de função informativa. Por quê? Porque ela dá muito mais destaque à informação, ao conteúdo da mensagem, ao ponto central da mensagem, do que o informante. Com isso, eu quero que vocês destaquem também, muito cobrado, cria o chamado efeito de objetividade. Grifem aí para mim. Cria o chamado efeito de objetividade. O que equivale a dizer que o objeto da informação ganha mais destaque do que o sujeito que a transmite. Então, a função referencial, ela está ligada a tudo isso aí que a gente acabou de falar, que é o quê? A noção de objetividade, tá certo? É muito importante que vocês tenham bastante atenção a esses detalhes. A função referencial cai muito no Enem. Se para a gente ter uma escala de prioridade, essa aqui é a número 1, é a que mais cai no Enem. A segunda que mais cai no Enem é a que nós vamos estudar agora, tá certo? Que é a função metalinguística. Já destacamos aí, eu quero que vocês grifem comigo. Qual o conceito de função metalinguística, gente? É a função em que a linguagem é usada para referir-se a ela mesma. Então, grifa para mim esse conceitinho aí, presta atenção comigo. Quando nós falamos em função metalinguística, nós estamos dizendo que é a língua explicando a própria língua. É a música explicando a própria música. A poesia explicando a própria poesia. A arte explicando a própria arte. Então, quando há um elemento explicando a si mesmo, nós temos a função metalinguística. Grifa mais um pouco aí, que é importante dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer que, nessa função, que é a função metalinguística, o falante faz comentários sobre palavras ou expressões de um texto com várias finalidades. Quais seriam essas finalidades mais importantes aí que a gente vai destacar? Primeiro, explicar melhor o sentido que elas possuem. Segundo, dizer que um uso está inadequado. Terceiro, dar a origem da palavra. Quarto, indicar que classe pertence. Quinto, verificar se deve ser acentuada ou não. Então, normalmente, no Enem, eles usam lá uma coluna de jornal explicando a origem de uma palavra. Aí pergunta qual a função da linguagem? Metalinguística. Ou então usa, por exemplo, um texto de ciência explicando um nome de uma nova doença, como nós temos visto por aí em tantos jornais. Qual que é a função ali? Função metalinguística. Vamos para a terceira função, pessoal, que é a terceira que é a que mais cai. Então, a primeira que mais aparece, função referencial. Segunda que mais aparece, função metalinguística. E a terceira que mais aparece aqui, gente, é a função emotiva. Vamos destacar primeiro o conceito de função emotiva
O que seria a função emotiva? É a função em que a linguagem é direcionada para colocar em primeiro plano a emoção do remetente ou do emissor da mensagem. Se tivesse aqui para destacar uma palavra-chave para a função emotiva, a palavra-chave da função emotiva é emoção, gente. O próprio nome da função já diz tudo. Função emotiva está ligada à emoção. Então, qualquer texto que você leia que tenha emoções, sentimentos, está evidente a função emotiva. Vamos grifar aí também um destaque muito importante, que é o seguinte, ó, cria o efeito oposto ao da função referencial. Em vez do efeito de objetividade, procura-se o de subjetividade, isto é, dar mais destaque à reação do sujeito que transmite a comunicação do que ao objeto transmitido por ela. Normalmente, quando aparece uma questão difícil no Enem a respeito de função da linguagem, essa questão trabalha exatamente esses dois pontos. A diferença entre a função referencial e a função emotiva. A função referencial, como nós vimos, ela está centrada num aspecto objetivo da comunicação. Por isso que ela gera o efeito de objetividade. Já a função emotiva, ela está centrada num aspecto subjetivo, né? Subjetivo, emocional, sentimental, são palavras que a gente vai encontrar como palavra-chave da questão do Enem, quando trabalhar a função emotiva. Então, comparando as duas. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento da nossa aula aí, para vocês entenderem bem, lembre-se, nós vamos estudar aqui as funções da linguagem. As funções da linguagem, elas estão baseadas no que nós chamamos de elementos de comunicação. Nós temos 6 elementos de comunicação. Esses 6 elementos de comunicação geram 6 funções da linguagem. Como a nossa apostila ela trabalha com uma inteligência estatística, que é o que mais cai no Enem, o que mais cai nos vestibulares, primeiro vem as 3 primeiras, aquelas que mais caem. Número 1, função referencial, está centrado na referência, no assunto. Número 2, função metalinguística, está centrada na explicação, a língua explicando a própria língua, a música explicando a própria música, a arte explicando a própria arte. Número 3, a função emotiva, que está centrada na emoção. Já expliquei para vocês tomarem muito cuidado, seja no Enem e nos vestibulares. Sempre vai ter questão fácil, cobra só uma. Questão média, cobra duas comparando. Questão difícil, cobra 3 ou mais. Ok, pessoal?